Salve, meus amigos, seja muito bem-vindo ao Noar Podcast. Você que está chegando pela primeira vez, gratidão. Você que já é um ouvinte recorrente, muito obrigado também. E se inscreva no nosso canal se você ainda não é um inscrito. O YouTube mostra pra mim que tem muitas pessoas que ouvem o nosso podcast, participam do nosso podcast, mas não é um inscrito no nosso canal. Nós estamos chegando à marca de 13 mil inscritos. Está bem pertinho, falta menos de 100, eu acho que menos de 80 pessoas para chegar a 13 mil. Então, falta bem pouquinho. Então, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Se você já ouve a gente e não é inscrito, se inscreva. E se você está chegando pela primeira vez, se inscreva também, ok? Então, conto com você. Deixa seu like e siga a gente também nas redes sociais. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito legal e muito importante para final de ano, né? A gente, no Noar Podcast, sempre traz esse assunto durante o ano inteiro, mas final de ano é quando as emoções para muitas pessoas ficam afloradas, muitas pessoas ficam com aquele sentimento de melancolia, de tristeza. Ah, mas aqui tá chegando o Natal, mas aqui em casa já não é a mesma coisa, tá faltando gente, fulano morreu, ciclano morreu. Aí você tem aquela lembrança de quando você era criança e a casa estava cheia e hoje já não é mais assim. E aí tem muitas pessoas que aumentam quadros depressivos nessa reta final de ano. E a gente vai falar sobre isso, sobre como cuidar de traumas, como ressignificar traumas. E para a gente poder conversar sobre isso, estou recebendo um grande amigo, Rafael Gomes, terapeuta TRG. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. Boa noite, Thiago. Boa noite, público de casa. Boa noite aos meus clientes, né? Sim. Que fazem parte dessa história. É um prazer enorme, Thiago, estar aqui novamente no teu podcast e poder falar um pouquinho do meu trabalho. Rafinha, legal te receber aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem legal. E eu quero agradecer também os nossos parceiros do Noar Podcast. Graças a vocês aí, a gente tem podcast de qualidade como o de hoje. E tá chegando o grande sorteio da SAF Assistencial, tá? Já em janeiro agora, a gente tem um sorteio de um carro 0 km. Você já participou? Tá chegando a hora, tá? Então, dezembro é a última oportunidade de você participar desse sorteio. Como eu estou falando já há alguns meses, para participar é só você pagar o seu carnê SAF em dia. Então, sei lá, o seu vencimento é dia 15. Você tem que pagar antes do dia 15. Pagou antes do dia 15 ou até o dia 15, você vai ganhar o seu número da sorte e vai estar participando aí desse sorteio legal, maravilhoso, de 30 anos do SAF Assistencial. Acesse o QR Code, está na tela, confira as novidades. E se você ainda não é associado ao SAF, procure a loja mais próxima de você, associe-se a Amigos Fazem Planos SAF Assistencial, que há 30 anos cuida de você. Então, gratidão aos nossos parceiros do SAF Assistencial. Nós estamos conectados através da Free Online. A Free Online é top, a Free Online é você feliz. A internet rápida que cabe no seu bolso. A Free Online tem os melhores planos de internet, conectando toda a nossa região. Legal, né? A Free Online, ela tá ali em Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras, Trajano de Moraes, Macuco. Olha, toda a nossa região está conectada através da Free Online. E tem uma novidade, que além do plano de internet, a Free Online agora tem TV por assinatura. Então você pode assistir os jogos do seu time do coração na TV por assinatura da Free Online. Os melhores filmes, séries, você não vai perder nada. Free Online é top, Free Online é você feliz. Também o nosso grande parceiro é a Soneca Colchões. Soneca Colchões está localizada em Nova Friburgo, lá no Conselheiro Paulino e na Avenida Alberto Braune. E até dia 31 de dezembro, ô Romito, tá tendo a Soneca em Olaria também, o super feirão da Soneca. E você que está assistindo nosso Noar Podcast aí, você pode aproveitar ofertas imperdíveis para você presentear alguém que você ama nesse Natal, ou se presentear também, presentear a sua casa, se presentear com o conforto de uma cama nova, de um colchão novo, de um sofá novo. Tudo isso você encontra na Soneca Colchões, localizada, como eu disse, na Avenida Alberto Braune, Conselheiro Paulino e também em Olaria. Acesse o QR Code aí, confira as novidades e lembre-se que na Soneca tem verdadeiros especialistas do sono, porque colchão não é tudo igual. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto.
Também nosso grande parceiro em Nova Friburgo é o Colégio Força Máxima. O Colégio Força Máxima está com matrículas abertas para esse ano de 2026 e corre, tá? Corre porque são vagas limitadas para você colocar o seu filho e sua filha num colégio de qualidade, com professores sensacionais, material didático, digital e físico de excelência, uma estrutura magnífica, preparando o seu filho para a vida. Lá tem preparatório para o Enem, para o pré-militar. E no Colégio Força Máxima você encontra toda a qualidade de ensino. Mais do que preparar, nós transformamos o futuro do seu filho. Muito bom, né? Então, confira o QR Code também que está na tela e aproveite para conhecer o Colégio Força Máxima em Nova Friburgo. Assim como a Inove Cursos, que a gente teve um podcast muito legal essa semana aqui com o Christian e com a Angélica. A gente falou sobre a Inove e tudo que a Inove tem para você de cursos profissionalizantes na área da beleza, tecnologia, cursos em geral. Então aproveite, assiste o podcast e confira para se matricular também na Inove, já começando 2026 com um curso profissionalizante, tirando o seu sonho do papel. Então, acesse o QR Code também que está na tela. Confira as novidades da Inove, transformando vidas em novas histórias. Inove Cursos. Gratidão a todos os nossos parceiros aqui do No Ar Podcast pela confiança depositada aqui no nosso trabalho. Tomar uma aguinha para dar aquela hidratada na garganta e vamos começar o nosso bate-papo. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, na verdade, eu quero dar um aviso aqui inédito, Rafinha? Eu vou dar um aviso aqui que eu não falei em nenhum programa, é a primeira vez que estou falando. A partir do dia 9 de janeiro, anota aí essa data, 9 de janeiro, Thiago Souza, eu mesmo, vai ter um outro meio de comunicação para poder falar com vocês, além do podcast. Eu recebi o convite para estar retornando ao rádio, depois aí de 5 anos fora do rádio, né, sem fazer programa de rádio, eu recebi um convite para estar retornando para fazer um programa semanal, né, não vai ser todo dia, vai ser uma vez por semana, de 9 da manhã ao meio-dia. Então vai ser um programa que eu vou estar falando com as donas de casa, com a galera da confecção, o pessoal da obra. Vai ser um programa bem legal, com uma pegada bem diferente também, e eu não vou poder divulgar agora qual vai ser o formato do programa, mas Romito já tá sabendo. Vai ser legal o programa, Romito? Vai ser muito bom. Acho que todo mundo vai gostar, né? Vai, né? Vai mexer com o emocional da pessoa também, né? Esse programa, né? Vai. A gente vai falar de emocional hoje, já tô aproveitando o gancho aqui. Vai ser terapêutico. Vai ser terapêutico, é verdade. Então, fica atento aí, Rádio Alternativa FM de Bom Jardim. Eu vou ter um programa muito legal toda sexta-feira, de 9 ao meio-dia, aproveitando essa oportunidade para poder estar anunciando em primeira mão para vocês. E aí, Rafinha, muito bom o nosso podcast de hoje, cara. Obrigado mais uma vez por ter aceito. Antes da gente começar a falar sobre traumas, sobre ressignificar, eu queria saber como que você também conheceu a terapia, cara. Como você se tornou um terapeuta, porque muitas pessoas podem estar assistindo o nosso podcast e sim ficar curioso, né? Poxa, como que a pessoa se descobre um terapeuta? Assim, Thiago, né? Em outras oportunidades, né? Eu tive aqui com você e eu falei que sempre tive esse gostar de estar conversando, de ajudar as pessoas e muito mais. E no ano de 2024, eu procurava, né, algo que eu pudesse estar ajudando as pessoas, juntando com o que eu gosto. E aí, né, eu perguntei, né, você faz parte disso, que eu perguntei, falei, Thiago, eu estou precisando de um curso. Eu queria, na verdade, trabalhar com terapia para casais, mentoria, na época, né? Pelo trabalho que eu exercia na igreja. E aí você veio e falou sobre a TRG. E foi onde que eu procurei. E estava justamente naquele mês, estava tendo um mini curso, né? Onde é apresentado como que funciona a TRG. E ali, cara, eu me apaixonei pela TRG, e iniciei o curso. E no início, né, desse ano, graças a Deus, no final de abril, meado de abril, eu concluí. E desde então, eu comecei a focar no trabalhar com a TRG. Legal, cara. Então, é algo que você já fazia
por vocação e aí você tornou isso profissão. Sim. Pô, legal, cara. E nesse período aí de aprendizado, o que mais te surpreendeu dentro da TRG? O que você falou assim, poxa, isso daqui é realmente que eu quero? Ô Thiago, quando eu fui, né, a cada matéria que a gente vai estudando, a cada módulo, eu fui vivendo a minha história. Então ali eu pude entender muitas coisas que eu não conseguia dar sequência na minha vida por causa de traumas que eu carregava da infância. Então ali foi abrindo um leque de coisas. Eu passei por momentos na minha vida adulta que para mim era algo normal. Porém, eram crises de ansiedade, só que eu não imaginava que eram. E quando eu comecei a cursar, eu fui começando a entender, né? Então, o que eu vivi era uma crise de ansiedade. Então, as oportunidades que eu perdi por isso estava ligado a esses traumas que eu carregava da infância, né? E eu comecei a procurar, a entender o porquê de eu ter vivido aquilo, né? Então, é o que a gente chama. Eu precisei ressignificar a minha história, né? Para hoje estar aqui, podendo ajudar outras pessoas também a entenderem os seus traumas e ressignificar isso. Porque, às vezes, a pessoa ela acha que tem sentimentos de culpa, tem sentimentos de inferioridade. E o porquê disso? É onde que a gente atua com a TRG. Porque muitas das vezes um gatilho de ansiedade que dá na nossa vida adulta, hoje, está ligado a um trauma que a pessoa recebeu na infância. É o que a gente chama de pancada emocional. Sim. Explica pra gente o que é um gatilho. Para as pessoas que não sabem o que é. O gatilho, o Thiago, são situações, né, onde o nosso inconsciente, ele nos diz, estou em perigo, preciso sair fora. Então, assim, às vezes uma situação, vamos usar um exemplo aqui, né, uma pessoa que sofreu um abuso na infância, né? E às vezes ela sentiu o perfume daquele abusador. Só que ela não tratou isso. Ela não ressignificou isso. Então, ela cresceu. E às vezes, do nada, ela passa por uma pessoa ou um local e sente esse perfume. O inconsciente que registrou, né, aquele trauma diz perigo, gatilhou ansiedade ou síndrome do pânico, medo. Geralmente acontece dessa forma. O cérebro ele não consegue identificar que aquilo ali não é real. Sim. Para ele, como tá guardado uma memória, como se aquilo se tornasse presente de novo, né? Sim, porque o que acontece? O nosso inconsciente, ele não tem passado e nem futuro, né? O que a gente fala, o nosso inconsciente, são as 3 fases do inconsciente. Ele é atemporal, que ele não tem passado e não tem futuro, ele é presente. Ele busca a nossa felicidade o tempo todo. E a terceira fase que ele nos leva a uma compulsão à repetição. Então, para a pessoa, ela tá ali no momento dela consciente. Porém, o inconsciente não entende isso. Entendeu? E ali ele vai estar no momento presente e vai gatilhar. Sim. Sim, interessante. Então, hoje, o que você ajuda as pessoas, você experimentou na tua vida, então. Muitas vezes, Thiago. Muitas vezes. Quem me conhece sabe que eu tinha... para mim, tá falando aqui hoje, né? Por mais que as pessoas falem, o Rafael é desinibido. O Rafael é uma pessoa extrovertida. Você me conhece pessoalmente, você sabe o quanto eu lutei para hoje estar aqui em frente às câmeras e falar.
Então, assim, eu tinha muita ansiedade. Eu tinha muita insegurança no que eu ia fazer. Então, assim, eu perdi muitas oportunidades na minha vida por medo. Onde que eu me sentia um fraco, eu me sentia uma pessoa extremamente inferior, sabe? Poxa, eu não consegui. Mas hoje eu entendo. Eu entendo que eu precisava primeiro passar por tudo que eu passei, né? Eu fiz o terapia TRG, então eu sou a prova viva de que a TRG funciona. Legal, cara, legal. E para quem não conhece, o que que é a TRG? Explica pra gente de uma forma simples, pro pessoal que tá assistindo nosso podcast, nunca ouviu falar dessa terapia, o que que ela diferencia das outras, qual é a particularidade, assim, como a TRG funciona? TRG, terapia de reprocessamento generativo. Nosso método de trabalho, Thiago, a gente trabalha com 5 protocolos. Cronológico, temático, somático, futuro e potencialização. A diferença é que a TRG, a gente atua na raiz do trauma, né? Então, assim, a gente pega lá da infância, né? E nós vamos reprocessando, fazendo com que tudo aquilo que a pessoa sofreu na infância, tudo aquilo que ela passou de trauma, a gente faz filmes, né, voltando lá naquela raiz e a gente vai reprocessando até a pessoa ressignificar e entender que aquilo vai ficar a marca, a cicatriz, mas aquilo não vai doer. Então ela vai olhar para a situação, passei por isso, mas isso não me incomoda mais, isso não me causa mais dor. É o ressignificar que a gente fala, né? Sim, então, até para as pessoas entenderem, a terapia ela não causa amnésia, não é que você vai, não Não, lembro de mais nada, não, não, apagou da minha cabeça, não, porque tem muita gente que acha que precisa, igual a questão do perdão, eu preciso esquecer o que a pessoa fez. A pessoa não vai esquecer, né? não. Ela vai lembrar daquilo, mas aquilo não vai causar dor. Você vai olhar para ela de uma forma diferente, ressignificar o que te causou dor. Então, assim, eu tenho um trauma, né? É como se você fizesse uma cirurgia, né, Thiago? Vai ter a cicatriz, né? Mas você vai olhar para ela e você vai estar. Não, isso daqui não me causa mais dor. Então, é isso daí. É você entender o que você passou, mas que aquilo não te faça sofrer. Entendi, entendi. Interessante como que funciona isso, né, cara? E realmente as pessoas, elas não têm noção de quanto que carregar trauma pela vida inteira pode ser prejudicial, tanto de saúde física mesmo, né? Através da saúde emocional, muitas coisas acontecem no nosso corpo, né? Sim, né, Thiago? O nosso corpo, ele fala o que a alma não consegue falar, muitas das vezes. Então, assim, muitas vezes tem pessoas que sofrem dores, né? E aí fazem exames clínicos e não conseguem. O resultado sai normal, que a pessoa não tem nada, e a pessoa vira e mexe, tá com aquelas dores. Muitas vezes pode ser o quê? O nosso inconsciente gritando. Em forma de quê? Uma ansiedade muito alta que coloca para fora através da dor. Dor. Tem pessoas que eu já atendi que tinham. Dizia para mim, Rafael, eu tenho um nó na garganta e eu não consigo entender, cara, por que disso. E aí, dentro do processo da terapia, né, a gente foi fazendo um trabalho de reprocessamento e a gente entendeu que aquele nó na garganta foi um trauma que ela teve na infância, onde fizeram com que ela engolisse o choro. Nossa. Então, quando ela conseguiu colocar para fora, chorar, aquele nó não vem mais, sabe? Então era o quê? Uma emoção. Tava preso.
E aí ela entendeu. Rafael, foi no dia tal que me pediram pra eu engolir o choro. Caramba. E isso daí é um ensinamento até para as pessoas quando vão educar um filho que não tem noção da onde que chega, né, uma repressão, por exemplo. Você vê, era adulto, essa pessoa que você atendeu é adulto. Sim, adulto. Então, uma situação que aconteceu na infância, a pessoa carregou pela vida toda, cara. Chegou na fase adulta, tendo limitações por causa de um trauma que teve na infância. E isso tem sido grande, né? A procura por terapias em geral tá aumentando cada vez mais, né, cara? Então, a gente tem uma sociedade que ela foi criada na base de muita repressão, né? De muito trauma, realmente. É como se o pessoal falasse, minha mãe me batia, meu pai me batia e eu não morri. Não, não morreu, mas agora você tá aí todo ferrado emocionalmente por causa disso. E hoje acaba que muitas pessoas demoram a identificar nela alguns problemas emocionais e demora a procurar um terapeuta e com isso ela vai tendo relacionamentos que dão errado, relacionamentos, né, afetivos e de amizade que dão errado. Mas eu não consigo me relacionar bem. Mas se você for pesquisar lá atrás, você está carregando traumas que você teve e por isso que hoje o relacionamento não vai para frente. Faz sentido isso? É basicamente isso que tem acontecido, cara? Faz muito sentido, né, Thiago? Porque quando você é criança e você vive dentro de um exemplo, dentro de um lar, vamos usar um exemplo, de um lar onde a pessoa tem um pai agressivo, que não dá carinho, que não dá amor. Vamos usar o exemplo de uma menina. Essa menina cresce e ali na infância ela recebeu uma pancada emocional. Essa menina cresceu e ela não cuidou disso. Quando ela cresce, o inconsciente dela entende que ela precisa passar de novo por aquilo para entender e ser feliz. Lembra que eu falei? São 3 fases. Ele é atemporal, não tem passado nem futuro. Ele busca a nossa felicidade o tempo todo e nos leva a uma compulsão à repetição. Então, essa menina cresceu, virou uma mulher, e ela vem com aquilo na cabeça, pensando, eu não posso passar por isso dentro da minha casa, eu não posso viver o que a minha mãe viveu. Ela já está numa compulsão à repetição. E aí é o que a gente fala, que o inconsciente, inconscientemente, para fazer ela ser feliz, vai fazer que ela se atraia por alguém que possa ter as características do pai. A repetição, né? A compulsão à repetição ou looping, que é o que a gente costuma dizer. E aí, a pessoa vai falar, mas eu conheci o cara na igreja. Não importa isso. Que deve ser um lugar onde que é bem atrativo para pessoas desse tipo de situação, Você tá entendendo? E aí, muitas das vezes a gente tem aquela coisa de julgar. Mas, nossa, essa moça, ela tá vivendo isso e tem oportunidade, já teve oportunidade de ter tido um relacionamento bom e tal, mas ela se mantém. Mas é o inconsciente fazendo com que ela viva novamente o que ela registrou na infância, na tentativa de fazer ela ser feliz. Só que isso não vai acontecer, Thiago. E se essa mulher não se tratar, não procurar entender, não procurar ressignificar esse trauma, ela vai continuar nesse ciclo. Então, assim, olha quanta coisa que o nosso inconsciente faz a gente viver. E muitas das vezes as pessoas julgam, né, Thiago? Só que dentro da terapia eu aprendi que é um lugar onde que eu procuro. Eu sempre falo isso com os meus clientes. Aqui você não vai ser julgado. Aqui você vai ser acolhida ou acolhido, né? E muitas pessoas têm vergonha de procurar ajuda, né? Tem medo de procurar ajuda. Tem pessoas que acham que é coisa de, né? Eu não tô doido, eu não preciso disso. Mas
na maioria das vezes, dentro de relacionamentos abusivos que a pessoa suporta, tá ligado a trauma que sofreu na infância e o inconsciente fazendo você viver aquilo tudo de novo porque ele quer a sua felicidade. Ele quer que você entenda que aquilo é normal e que você precisa entender e viver aquela situação. Sim. Você falou sobre a questão do looping, mas na sua experiência, né, o que você tem trabalhado, existe hoje em dia um trauma que seja mais comum, que tipo assim, Thiago, eu tô recebendo muitos casos desse tipo de situação, até pra gente poder trazer luz para pessoas que estão assistindo o nosso podcast, que talvez ela tenha um trauma e nem saiba que tem um trauma. Thiago, o trauma mais comum que eu tenho, né, eu tenho pegado muito é as crises de ansiedade. Sim. Né? Então, assim... Que tem uma raiz, né? Tem uma raiz. E a maioria das vezes são filhos que cresceram, assim, com o pai dentro de casa, né? Porém, com a mãe dentro de casa, mas não tinham o amor, o carinho, o afeto. Então, assim, tiveram tudo dentro de casa, relacionado ao financeiro. Porém, sempre com essa falta do amor, o carinho e a atenção de pai. Doideira. E aí, quando cresce, entra dentro de um relacionamento, né? E às vezes elas buscam dentro do relacionamento esse amor, carinho e afeto de pai. Só que o esposo ou a esposa não vai ser o pai. Não é o pai. Até porque ele tem uma criação diferente. Exatamente. E aí é uma pessoa de uma família diferente, com crença diferente, que se relaciona com uma pessoa diferente, de uma família diferente e criança diferente. Então, assim, eu tenho recebido muito, assim, pessoas, né, que procuram para tentar mesmo, né, melhorar o relacionamento. Incrível, né? Incrível, interessante. Não, e é interessante, né, Romito, que se você tiver alguma pergunta também, você fica à vontade. Mas é interessante como que a gente vê esse relato do Rafael bem fazendo contraste sobre as questões das gerações mesmo, né? Que a pessoa fala, os milênios, a geração Z, o pessoal alfa. Provavelmente nós somos milênios, né? E o Rafa provavelmente, a maioria que ele deve estar falando aqui é dessa faixa aí de idade muito parecida com a nossa. Eles foram criados por pais da geração X, que é a geração anterior, que falava o seguinte: eu tenho que trabalhar para deixar o melhor para o meu filho. E aí falava-se, essa geração é a geração do futuro. E a nossa geração do futuro tá o quê? Tudo com problema mental, tá tudo com emocional, na verdade, abalado. Por quê? Pensaram muito em trabalhar, mas não deram tanta atenção, né? Então, e eu acho interessante que essa geração Z que hoje está aí entrando no mercado, né? Que o pessoal tem trabalhado, preza muito sobre saúde mental, né, cara? Então, eu acho que de tudo que a gente fala sobre a geração Z, um dos benefícios que eu vejo que essa galera tem é o seguinte, pô, eu privilegio o tempo de qualidade, eu dou privilégio e preferência para praticar uma educação física, se o ambiente é muito tóxico, eu não vou ficar ali no meio, o problema é teu, eu vou para outro lugar. É uma questão bem desapegado. E enquanto que a geração que criou muitas vezes esses traumas, digamos assim, é uma geração que falou assim, não, eu tenho que dar o meu melhor, independente de onde que eu esteja. Tá ruim, mas eu tenho que suportar, eu tenho que passar por isso. Porque foram educados por uma geração que você tinha que segurar ali o negócio, mesmo se tivesse muito ruim. Então a gente vê que, se eu estiver errado, você me corrija, Rafael. Mas a gente vê que muitos casos, por exemplo, de relacionamento abusivo, vai sendo colocado em cima disso. Não, eu tenho que orar o suficiente para o meu marido mudar. Ele me bate, mas é porque ele ainda vai se converter, ele ainda vai mudar, ele ainda vai acontecer. Então eu tenho que ser uma esposa, ou eu tenho que ser um marido mais fiel, mais resistente aqui. Sendo que, na verdade, isso só vai te afundando dentro de um trauma que vai piorando com o passar do tempo. E a gente vê aí
a quantidade de feminicídio que vem acontecendo, que é uma cascata, né, Rafael? Porque tem um problema emocional que ele vai desencadeando em muitas outras coisas que, infelizmente, em alguns casos, pode chegar num feminicídio. Ô, Thiago, eu acredito muito, e eu sempre falo isso, a oração, ela requer ação, né? Então, assim, a pessoa que é agressivo, né? Muitas vezes ela é agressiva, mas você tem que saber o porquê que ele é agressivo. Como foi a criação dessa pessoa? Exato. Porque muitas das vezes ela está repetindo um padrão do que ela viu. Sim. Então, assim, não só, né, como você disse aí, que muitas das vezes as pessoas ficam dentro de casa orando, rezando, pedindo a Deus, mas Deus, ele deu também, né, a medicina, deu né, nos dá, né, a terapia, nos dá o psicólogo, né, entre outros, para que você busque ajuda. Então, assim, tem pessoas que precisam de ajuda. Sim. Mas tem vergonha. O que vão pensar de mim se eu procurar ajuda? Vão achar que eu tô maluco? Isso não é certo, não. Teve uma vez que eu tava atendendo, e aí eu terminei um atendimento, e uma pessoa chegou e a gente começou a bater um papo. E ele falou, cara, eu achava que terapia não é coisa pra homem, que era coisa só pra mulher. Olha só. Né? Então você vê que tem muita gente que não procura ajuda e deve procurar ajuda, mas tem medo. Tem um bloqueio com a terapia, sabe? Sim. Mas isso que você disse, tem que ter a oração? Tem. Tem que clamar para que haja mudança? Tem, mas a pessoa tem que querer mudar. E querer mudar é você dar um passo adiante. É você aceitar que precisa de ajuda. É Sim. você aceitar que sozinho você não vai conseguir. Sim. Né? Então, assim, tem coisas que você vai falar dentro da terapia que você não falaria nem para tua esposa. Faz sentido? Uhum. Então, assim, e esse é o nosso trabalho. Acolher, ajudar, direcionar, né? E a TRG tem muitos mecanismos que, né, dentro do processo de reprocessamento, se a pessoa não quiser falar algum trauma que causa muita dor ou que ela não quer mesmo expor esse trauma, ela pode fazer o reprocessamento e guardar para ela. Ela vai fazer, é a pessoa que vai reprocessar. Se ela falar, olha, Rafael, eu não quero, eu vou reprocessar aqui uma situação, mas eu não quero partilhar com você. Tá tudo bem. E ali ela vai fazer o reprocessamento, a gente vai fazer o protocolo até ela ressignificar aquele trauma. Sim. Até ela ressignificar aquela situação. Porque tem essa situação aí, Thiago. Mas o Rafael, poxa, eu queria muito ir lá, mas eu conheço o Rafael. Pô, será que o Rafael vai me julgar? Será, né? Não entende que dentro da terapia, o Rafael é profissional, né? Então, assim, e além de ser o Rafael profissional, tem essa situação de que você não precisa me falar. Você pode fazer o reprocessamento para você. Então, a TRG vai além. Às vezes, na nossa rotina corrida, esquecemos de cuidar do nosso maior patrimônio, que é a nossa saúde. Pequenas atitudes podem fazer a diferença. Praticar atividade física, optar por alimentos naturais, cuidar do nosso sono. Manter o peso equilibrado é muito mais do que estética. É sobreviver com mais disponibilidade, mais qualidade de vida. Siga essas dicas e faça periodicamente o seu check-up médico. E lembre-se, prevenir a obesidade é cuidar do coração, da mente e do nosso corpo. Na Clinmed Serrana, estamos aqui para te acompanhar nessa jornada.
para tudo. Adivinha quem pode ganhar um carro novinho como esse? Você. Mas só se você tiver com seu plano SAF em dia. Então pega uma carona comigo que eu disse. O Grupo SAF está comemorando 30 anos e você ganha um presente. Pagou o carnê do SAF? Já tá participando. Todo mês paga o número da sorte novo. Ou seja, mais chances de ganhar. E tem prêmio todo mês. Celular, TV, notebook e no final um carro zero. Não deixe essa chance escapar. Essa chave tá quase no seu bolso. O sorteio desse carro acontece em janeiro. Até lá. Agora estamos aqui no centro da cidade, na rua Augusto Spinelli, onde fica localizada a Inove Cursos. Vem comigo! Agora acompanhe com a gente, conheça nossas salas onde tudo acontece, começando com a turma de Design de Sobrancelhas, um curso completo onde os alunos aprendem na prática todas as técnicas. Temos também o curso de maquiagem profissional. Temos o curso de massoterapia com técnicas de massagem modeladoras e relaxantes, curso de limpeza de pele com tratamentos faciais e o curso de lash design. E não paramos por aí, agora vamos mostrar a sala do curso de manicure master, um curso que pega do básico ao avançado com técnicas de cutilagem, esmaltação, spa e plástica dos pés e nail design. Temos o curso de barbeiro profissional que aprende todas as técnicas de corte, curso de cabeleireiro completo que pega do básico até o avançado, curso de tranças afro e o curso de administração, que é onde você aprende a gerenciar o seu próprio negócio, finalizando com o curso de informática. Inove Cursos, sua escola de profissões. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar. Você falou, Rafa, sobre a questão do homem ter muito preconceito. Eu vi que você postou um vídeo agora no Novembro Azul, né, falando sobre essa questão do homem se preocupar também com a saúde mental dele. Teve procura? Esse vídeo teve algum resultado nesse sentido de homens, tipo, dar um estralo, opa, eu preciso me cuidar, cara? Como que foi esse resultado? Sim, Thiago, o resultado foi bem positivo. Teve pessoas que me procuraram e falaram assim, Rafael, esse vídeo me fez despertar. Né? Às vezes a gente fica numa correria diária, a gente vai para a igreja, a gente vai para o trabalho, procura, né? Vai no dentista e tal, procura um médico. Mas, cara, quando você falou aquilo, eu refleti. E eu quero muito entender algumas coisas que eu sinto que precisa ser mudada em mim. Sim. E teve a procura, sim. Foi muito positivo o vídeo. Legal, Fiquei muito cara. feliz. Legal, cara. E é legal trazer essa consciência. Eu acho que o objetivo do vídeo em si é justamente trazer essa tomada de consciência. A pessoa fala assim, opa, eu acho que o que ele falou faz sentido, eu tô vivendo isso, né? Eu acho que é legal porque na internet a gente tem tanto conteúdo raso que quando a pessoa se depara com um conteúdo falando, né, sobre algo que ela tá se identificando, é como se acendesse uma luz, né? É uma virada de chave, na verdade, chave. né? Uma virada de chave. E o interessante, Thiago, que às vezes você fala assim, poxa, é um videozinho bobo, né? Mas que tem um profundo... como é que eu posso dizer? Impacto, né? Impacto, exatamente. É um profundo impacto. É coisa mínima, né? E ali
um start, uma virada de chave. Legal, cara. Sobre a questão do TRG, quando a gente fala sobre criança, tem como criança reprocessar também? Como que funciona, se tiver como? Sim, Thiago, eu atendo crianças, né? Eu tenho pego crianças a partir de 5 anos, né? Aham. É aquilo que eu sempre falo, né? Tudo que envolve o emocional, a gente consegue trabalhar. Tá. Então, a criança, ela, um pouco diferente do adulto, tem um método para trabalhar com a criança, né? É um método mais lúdico. Então, assim, a criança, ela se expressa pela fala, pelo brincar, né? Pela cor que ela gosta. Então, a gente consegue identificar algumas situações de traumas que a criança pode estar vivendo através do lúdico, da brincadeira, né? Da fala e até mesmo do reprocessamento, né? Quando a criança tem o entendimento do que ela está fazendo. Então, assim, a criança também pode reprocessar. Pô, que legal, cara. E como que funciona esse reprocessamento aí do... Você falou do lúdico, né? Mas pra criança entender. Porque eu penso que talvez uma dificuldade seja a criança até expressar o que ela tá sentindo, né? É o pai, a mãe que já chega falando. Como que você identifica essa questão da criança e o trauma que ela tá tendo ali ou a questão emocional? Assim, Thiago, o meu primeiro atendimento é com os pais. Então, eu procuro colher todas as informações possíveis da criança através dos pais, né? E depois eu tenho o primeiro contato com a criança. Sem os pais juntos? Sem os pais juntos, né? Os pais, né, ficam na recepção, né? E eu tenho o primeiro contato com as crianças. Então, assim, a criança, a gente trabalha mais com a fala, porque a criança, ela gosta de expressar. Então, a criança, você precisa o quê? Ter a confiança dela. Então, quando você tem a confiança, ela começa a se expressar. Através do brinquedo, né? Então, a gente consegue personagens que elas gostam e através dos personagens ali, a gente vai fazendo filmes, né? Pensamentos, fazendo com que a criança imagine aquelas situações, a gente coloca os personagens que ela gosta, as cores que ela gosta, e ali a gente vai falando as emoções. Ela vai botando para fora as emoções que ela está sentindo. Então, assim, num jeito de brincar, a gente consegue acessar aquelas informações e traumas que ela está vivendo. Sim. Graças a Deus eu tive uma cliente que teve um resultado muito bom. Ela tinha medo, né? A criança tinha medo de dormir no escuro, né? E a gente trabalhou com ela. Hoje ela dorme tranquilamente no escuro. Então, assim, mas trabalhamos o quê? No lúdico, brincando, deixando a criança à vontade. Sim. E tá super bem. Interessante. E é legal porque, por exemplo, essa questão de dormir no escuro, muitas coisas até involuntário, o adulto fala que a criança absorve aquilo, né? Aí ela começa a assimilar o escuro com coisa ruim, né? Com, o bicho-papão, né? Ou fantasma, ou algo do tipo. Eu tô falando aqui por alto, mas eu acredito que coisas que os adultos podem estar falando perto da criança e ela vai absorvendo aquilo, e aí no final ela... eu não entendo por que meu filho não dorme sozinho no escuro, né? Sim, Thiago, porque a criança, ela é esperta. Ela tá de ouvido em tudo, né? Em tudo. Então, dependendo daquilo que for falado, né, o inconsciente vai registrar. E se depois que registra, já era. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado também, né, de como abordar uma situação com a criança, né? O adulto, ele é responsável pela criança. Sim. Então, a criança, ela vai captar aquilo que nós falamos. Sim. Então, assim... Mas, muitas das vezes, cara, às vezes pode ser também, né? Às vezes, na gravidez. Na gravidez. A criança pode sentir.
né, a mãe que passou por uma situação de medo, porque a criança sente. Você, como pai, com certeza eu acredito que você já conversou com a barriga da sua esposa, né? Já conversei quando era João e agora de novo. Então, faz sentido que quando o João ali, depois que nasceu, você foi falando, ele já tinha aquela percepção da tua voz? Já. Você tá entendendo? Já. Então, pode ser também isso. Já. E a criança, a mãe passou por uma situação de susto, um medo, ou a mãe passou um medo, sei lá, no escuro e passou aquela emoção pra criança. Caramba. Então, pode ser que a criança também tenha absorvido isso. Sim. Então, tudo é um contexto, cara. Interessante. Eu lembro que quando eu era criança, você vê como que... Tô tendo um reprocessamento aqui. Mas eu lembro que quando eu era criança, a gente morava em Barra Alegre, né? Na zona rural. E aí, minha avó, ela morava num correio de casa, né? Várias casas, uma do lado da outra. E pra chegar na casa dela, tinha que passar no meio de uma parreira de chuchu. Tinha uma estrada, tinha a barreira de chuchu de baixo, a barreira de chuchu em cima. E aí eu lembro que os adultos conversando falavam sobre aquelas histórias de mula sem cabeça, de lobisomem, e falava dessas questões, né? E aí, eu criança, tinha o que, uns 6 anos na época, 5, 6 anos na época, escutava essas histórias. Perdão. E aí, quando eu descia, quando meu pai e minha mãe iam embora pra casa e descia no ombro do meu pai, eu lembro que eu descia de cabeça assim abaixada, com medo de olhar no meio da parreira de chuchu e ver um lobisomem, ver uma mula sem cabeça, né? Porque era muito escuro. O pessoal de hoje em dia não tem noção de como que era. Eu tenho 29 anos, então praticamente 20 anos atrás isso, ou mais de 20 anos atrás, o escuro na roça, principalmente Barra Alegre, era muito mais escuro, porque hoje tem poste na rua, hoje o pessoal tem lanterna no celular. Naquela época, para fazer lanterna, não sei se Romito já pegou isso, ou Rafa também, você pegava aquelas latas de óleo, que hoje em dia é plástico, mas na época era lata, cortava o fundo, botava uma vela e saía carregando aquilo para fazer de lanterna no meio da rua. Então a luz que tinha era muito pouca, quase não tinha carro na rua, então você tinha, o escuro era muito maior. E aí aquilo, até hoje, para você ter ideia, se eu passar num local muito escuro, me dá uma certa palpitação, porque vem essa lembrança de quando eu era criança, dos meus pais, meus avós, meus tios falando sobre isso, não que me cause pânico, eu não chego ao nível de não passar no local, por exemplo. Mas eu passo com uma certa palpitação, com aquele questão, eu vou evitar de olhar muito pro lado, entendeu? Vou focar aqui, vou ficar com a lanterna bem acesa para ter o máximo de claridade possível. Então, faz muito sentido o que você falou. Não é que eles estavam falando para mim, mas de eu escutar eles falando aquilo. E assimilar. Romito, quer comentar? Não, e sem contar que na nossa época, hoje em dia eu acredito que não tem tanto, mas tinha muita lenda, né? O pessoal contava muita história, cara. Tipo, tinha muita coisa. E não tinha iluminação que tem hoje, não tinha. Então, todo lugar que você ia passar, que tinha um cantinho escuro, você já tinha medo de noivo do banheiro, mulher de branco. Tudo isso pra dar um medo no cara, cara. É verdade. Tipo, muita coisa. Eu vou contar uma história aqui. Teve uma época que eu viajei de sacoleiro, né? Eu viajava. E aí tem uma história, a gente estava até brincando num retiro que eu fiz da caminhada de Emaús. E aí a gente estava conversando à noite no quarto, falando sobre uma mulher que aparecia de branco, vestido de noiva na estrada de Santa Rita da Floresta. Uhum. Olha o que o medo faz. Eu vinha de viagem e o rapaz que estava comigo estava dormindo e eu estava dirigindo. E quando eu cheguei ali para começar a subir aquela serra, né, de Santa Rita da Floresta ali, que a gente vem do Carmo para Cantagalo, cara, veio aquele estalo, a noiva. Automaticamente, irmão, o seu cérebro já ativa aquilo. Pensa num cara que acelerou. Só que e parece que quanto mais você fica nervoso, ansioso, parece que realmente você tá vendo, né? E aí? Eu quase capotei o carro. Caramba. Por quê? Por medo, por uma coisa boba. Então, assim, o medo faz, às vezes, você fazer coisas que você não iria fazer. É verdade. Entendeu? Então, assim, trazendo, né, para uma criança, o Thiago,
a gente procura trabalhar isso com ela e, né, até ela passar todas essas informações que a gente consiga captar. Depois a gente trabalha, né, que com a criança a gente não faz todos os protocolos. A gente faz o cronológico, o temático, né, e por fim a potencialização, né? Então que é você, através ali também do lúdico, você fazer com que ela perca, né, o medo. Então, fazer com que ela se coloque ali dormindo no escuro, passando as informaçõezinhas toda para ela de uma forma tranquila, que ela entenda que ela não precisa ter medo. Então, é um trabalho muito legal, né? É muito bacana. Bom, muito bom. E é mais rápido, então. Claro, a criança, da mesma forma, né, que o trauma acontece, a criança é muito mais rápido de trabalhar. Ela reprocessa muito rápido. Então, assim, coisas que para uma criança a gente leva, às vezes, uma sessão, com adulto a gente vai levar aí 3, 4. Então, assim, é mais rápido o reprocessamento na criança. Muito mais rápido. Legal, cara. Todo mundo pode... Ela ressignifica mais rápido. Sim, interessante, cara. Pô, que legal. Todo mundo pode utilizar esses métodos da TRG ou tem alguma restrição? Ou todo mundo? Como que é? Tiago, a gente atua onde a situação é emocional. Uhum. Quando é situação física, a gente não atua. Tá. Né? A gente pode conversar para ajudar. Então, mas só para eu entender. não atua. Então, quando tem um laudo dizendo que é algo psiquiátrico, por exemplo, não entra. Esquizofrenia. Uhum. A gente não atua. Porque é físico. Uhum. Né? A gente trabalha com o emocional. Então, assim, tudo que é emoção, a gente consegue atuar, né? A bipolaridade, a gente não atua, mas a gente pode ajudar com uma conversa, entendeu? Mas o resultado é diferente. Sim. Entendeu? Entendi. Não, perfeito. Mas, por exemplo, a mulher tá grávida, ou a pessoa, no caso, teve câncer, ou, sei lá, um marca-passo, algo mais sensível. Você quer dizer pessoas com fragilidades, com alguma fragilidade em geral. Sim. Não, a gente pode sim fazer a TRG. Só que a forma de trabalho vai ser diferente, né? Então, assim, a gente tem mecanismo, né, onde a gente vai trabalhar com uma segurança, né, maior. Né? Trabalhar, né, de forma que a pessoa não sinta tanto impacto na hora de reprocessar e viver as emoções. Então, assim, mulheres grávidas podem sim fazer, pessoas com marca-passo, pessoas que, né, fizeram o tratamento do câncer, a gente está preparado para trabalhar. Legal, com cara. eles. Legal. Eu vou trazer uma pergunta aqui que talvez pode ser um medo que as pessoas têm, algum receio que as pessoas têm para fazer o TRG. Beleza, tô fazendo reprocessamento, veio alguma situação muito traumática na minha mente que me deu, sei lá, uma crise de choro ou algo que no consultório aconteceu. O que essa pessoa pode ter de segurança, tipo assim, se aquilo ali não vai ficar martelando na minha cabeça? Acabou a sessão e eu vou ficar com aquilo na cabeça, ou do nada pode vir esse pensamento. Como que funciona esse protocolo para a pessoa ter até a perca desse receio de, poxa, na sessão veio uma situação muito forte. Qual a segurança que eu tenho que aquilo não vai ficar me acompanhando o dia inteiro ou aquilo vai atrapalhar a minha vida? Você quer dizer que pode ter tipo uma crise? Exatamente. Depois que acabou a sessão. Então, a gente tem dentro da terapia, né, o que a gente chama de mecanismo de segurança. Então, assim, o mecanismo de segurança é o quê? Um exercício de respiração, onde que a gente trabalha para que a pessoa fique tranquila durante a terapia,
no momento que a pessoa possa se exaltar ou ter uma crise de ansiedade, a gente trabalha também esse mecanismo de segurança, que é um exercício de respiração específico. Então, assim, já teve situações que uma cliente me ligou de casa, desesperada, né? Com muita crise, e aí eu tava dirigindo, eu falei assim, me dá 2 minutos. Parei o carro, comecei a fazer o mecanismo com ela, ela foi se acalmando, ficou tudo de boa. Então, a TRG nos prepara, Thiago, para esses momentos também. Sim. Então, assim, a pessoa pode ficar tranquila, né, que quem, né, é meu cliente sabe como que eu trabalho, né, a forma que eu trabalho, a cautela que eu trabalho. Então, assim, pode ficar despreocupado quanto a isso. Legal, cara. Então, a gente pode chegar a uma conclusão que a crise de ansiedade, muitas vezes, é pouco oxigênio no cérebro. Se você oxigena ele, você vai se acalmando. Exatamente. Legal. Exatamente isso aí. Você resumiu. Legal. Então, o segredo é encher o seu cérebro de oxigênio. Legal, legal. Inclusive tem um vídeo no Instagram do Rafael, né, que você pode dar uma olhada lá, dele ensinando como que faz o mecanismo de segurança, né? Então, siga lá o Rafael no Instagram se você ainda não segue. Qual é o seu arroba? @Rafael Gomes Terapeuta. Então é facinho, acessa lá, acompanha o Rafael, que tá sempre colocando dicas importantíssimas lá, e tem um vídeo dele ensinando o mecanismo de segurança também, que não é só nem questão de TRG, eu acho que qualquer pessoa pode usar, né? Exatamente, Thiago. Às vezes as pessoas, quando estão em crise, elas geralmente a maioria das pessoas, não generalizando, tem a falta de ar, né? Então, assim, o pico de adrenalina é muito grande. Sim. Então, quando ela respira, né, e traz oxigênio pro cérebro, a adrenalina vai baixando e ali, consequentemente, ela vai se acalmando. Então, quando ela se acalma, ela consegue resolver as coisas melhor, ela consegue entender as coisas melhor, ela consegue fazer com que a vida dela, né, flua de uma forma mais tranquila. Então, assim, vai lá no Instagram, tá a dica lá de como, né, no momento de crise, você fazer o mecanismo de segurança. Legal, cara. Pra quem diz que TRG é hipnose, o que você diz sobre isso? Tiago, muitas pessoas têm esse receio, né, com a TRG. A TRG não é hipnose, a TRG não é... Como que o pessoal fala também, meu Deus... Fugiu o nome da coisa. Regressão. Não é regressão, não é hipnose. Constelação familiar. A gente conhece, mas também não trabalha com isso. Uhum. A TRG, nós trabalhamos um protocolo onde a gente faz com que a pessoa viva um filme lá da infância até a vida adulta e ela possa fazer cena, memória desse filme e entender e ressignificar aquele trauma. Mas não tem nada de hipnose, não é regressão, não é nada disso. Até porque, né, se fosse eu também não trabalharia. Uhum. Né? Até pelo fato daquilo que eu acredito, da crença que eu acredito. Certo. Pô, legal, cara. Quais são os planos aí para 2026, cara? Chegando ao final do ano aí, dezembro. O que você tem em mente aí pro próximo ano? Rafa montou um consultório ali muito bonito, né? Por sinal. Como que tá aí o planejamento pro ano que vem, cara? Tiago, o planejamento para ano que vem é cursar mais cursos, né? Onde eu possa cada vez mais melhorar o meu atendimento, está atualizado daquilo que a TRG pode me oferecer de ferramentas para trabalhar.
focado no meu trabalho, quero muito, né, ano que vem, esse ano foi o início, ano que vem foi um início de começar, um início de montar a sala de atendimento, ou consultório, né, como você disse. Estou preparando, né, com muito carinho para receber cada cliente que me procurar, né, um ambiente tranquilo, confortável, agradável. Com ar-condicionado. E o intuito Thiago, eu acredito muito nisso, que quando você procura ajuda, você quer ser acolhido. Então, assim, eu quero muito estar preparado para acolher, né? Poder ajudar, poder fazer com que tudo que eu vivi, né, com a TRG, que foi bom para minha vida, eu quero também que a pessoa possa viver e ser bom para a vida dela. Então, se eu conseguir dar um start, né, na minha vida e entender que eu não precisava mais carregar os traumas que eu carregava, eu não precisava mais carregar as dores que eu carregava, eu quero também ajudar pessoas a viverem isso, sabe? Porque às vezes quem está dentro da situação, ela não consegue enxergar. Mas quem está de fora, né? Igual muitas das vezes, né, chegam ali na sala de atendimento, a pessoa está desesperada. E aí quando você vai reprocessando, que ela vai montando o quebra-cabeça e ela entende e ressignifica, é satisfatório. Então, assim, o meu projeto para 2026 é fazer mais cursos, né, para melhorar cada vez mais os atendimentos, para que eu possa ter mais e mais conhecimento dentro daquilo que a TRG me oferece como ferramenta de trabalho para atender melhor cada cliente que me procurar. Excelente, cara, excelente. E como eu falei aqui no início do podcast, né, esse mês de dezembro, mês de muitas festas, né, e esse mês acaba trazendo muitos traumas para as pessoas também, lembranças de traumas também, né? Então, se você tiver algum sintoma desse jeito, é algo também já acender um alerta de você procurar ajuda também, né? Porque é importante a gente reconhecer os nossos traumas e falar, opa, eu sozinho não consigo, vou precisar de ajuda, né? E esses motivos, assim, de festividade acaba trazendo muitos gatilhos para as pessoas, né? Thiago, com certeza. Cara, eu tinha muito. Porém, assim, hoje eu entendo que tudo é um processo, né? Eu precisei passar por tudo para hoje poder ajudar. Então, assim, se você tem, né, esses gatilhos de final de ano não se sentir bem, de ficar mal, e tal, janeiro, me procura, eu tô aqui para poder ajudar, tô aqui para poder auxiliar, te ajudar a entender e ressignificar coisas que muitas vezes não precisa estar fazendo com que a pessoa sofra, com que você sofra. Então, assim, se você tá vendo esse podcast, né, e tudo isso que o Thiago falou aqui, você essa pessoa, nos procure, vamos conversar, vamos passar tudo que a TRG oferece e não tenha vergonha de pedir ajuda. Perfeitamente, Rafael. Pô, muito legal. Como que as pessoas te procuram? Onde que te acha? Fala um pouquinho pra gente aí. Me acha lá na página do Instagram, né? @RafaelGomesTerapeuta. Na bio lá tem o contato do WhatsApp para que você possa fazer contato. Também, né, atendo presencial bem perto ao centro aqui de Bom Jardim, né? Aqui é o Bairro Maravilha. Bairro Maravilha. Vamos fazer a pergunta de novo. Melhor. Bairro Você esqueceu o endereço? Eu esqueci, não lembro. Não, aqui é Bairro Maravilha, Edifício Filhinho. Aí você fala o número da sua sala também. Que aí, aí é bom você falar que tem vaga para parar carro. Ou se não, tipo, fazer o contato melhor não, do que falar onde. Eu acho que tipo, você pode falar também para poder...
Pra a pessoa saber que... Tá. Pra falar que, pô, é perto do ponto de ônibus, tem... Isso. Deixa eu fazer a pergunta de novo. Volta pra mim aqui. Pera aí. Tá. Como é que é o negócio? Deixa eu ver aqui, peraí. Você tem que memorizar o endereço daqui. Rapaz, não, eu mando só pro... Cara, Thiago, eu quero muito memorizar as coisas, mas tá tenso. É muita coisa, negão. Tá louco. Endereço, Avenida Tancredo Neves, né? Vamos lá. É aqui no bairro Maravilha, em frente ao antigo zoológico, sala 304. Tá vendo? Rafinha, mas fala pra mim, cara, como que a pessoa te acha, como que ela pode marcar uma consulta e aonde também fica a sua sala de atendimento? Thiago, me acha no Instagram, né? @Rafael Gomes Terapeuta. Lá tem na bio tem o meu contato de WhatsApp. E também me acha, né? Minha sala de atendimento fica ali no bairro Maravilha, em frente ao antigo zoológico, edifício Filhinho, sala 304. Perfeito, e é um lugar também fácil de acesso, né? Cara, lugar de fácil acesso, com vagas para estacionar, ponto de ônibus perto, então assim, bem próximo ao centro de Bom Jardim. Perfeitamente. Muito bom, muito bom. Rafa, obrigado aí pela sua presença. Feliz Natal pra você, pra sua família. Feliz Ano Novo também, cara. Que Deus esteja abençoando aí a sua vida. E conte sempre com a gente aqui com o Noar Podcast. Obrigado pelas informações de qualidade. Muito conteúdo bacana hoje aqui no nosso podcast. Thiago, eu que te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né? Já é a terceira vez. E com temas diferentes, Com temas diferentes. A primeira vez, né, para falar um pouco da minha vida religiosa com Deus. A segunda para bater papo mesmo. Falando sobre futebol, né? Falar sobre futebol. E hoje para falar da TRG, do meu trabalho. Quero muito agradecer mais uma vez a você, né? Quero agradecer a cada cliente que confia no meu trabalho. E desejar a você, né, a toda a sua equipe, a tua família, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E que em 2026 seja repleto de bênçãos para todos nós. Amém, cara, amém. Muito legal. E antes de terminar, eu quero saber, você que participou 3 vezes desse podcast aqui, qual foi a sua experiência, cara? O que você fala pro pessoal aí que tá assistindo o nosso podcast, que ainda não participou, que tem vontade de vir, e a gente fala, pô, não sei se eu vou falar bem e tal. Você tá aí quase pedindo música no Fantástico. Conta pra gente aí como que foi a experiência, cara. Thiago, vou falar, né, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de participar do podcast com o Thiago, podem vir, um cara super acolhedor, um ambiente muito bom, um ambiente tranquilo, confortável, né, ar-condicionado, tem coisa melhor, água, tem cafezinho, e assim, brincadeiras à parte, o Thiago é uma pessoa muito especial, uma pessoa que entende do que está fazendo, uma equipe fora do normal, uma equipe que eu só tenho a agradecer, né? Por estar aqui. Então, assim, se você ainda tem dúvida, não tenha. Pode vir, que vai ser super bem acolhido. Sim, show de bola, cara. Obrigado aí pela palavra. E quero agradecer também, falando em equipe, o William Romito, que tá aí nos bastidores, aí na operação. Era minha esposa, né? Thalia, que ficava aí. Hoje, praticamente, é o primeiro podcast, né, Romito, do Noar, que você tá fazendo sozinho, né, cara? E qual foi a experiência aí de fazer a primeira operação do Noar aí sozinho, cara? Pô, muito bom. Ainda mais que papo de terapia, né? É muito maneiro. Você aprende muita coisa também, né? Às vezes eu aqui tava aprendendo algo que eu precisava ouvir. E foi maneiro, entendeu? Legal, cara. Então... E é bom ver um botafoguense logo depois do Flamengo ser campeão. Vacilão. Romito, obrigado aí, tá, cara, pela operação aí. Obrigado. Seja bem-vindo à nossa equipe oficialmente aí. Que seja uma parceria longa aí de trabalho entre nós aí. Com certeza somos muito felizes em ter você aqui na nossa equipe também, tá, irmão? Tamo junto. E, galera, um beijo no coração de vocês. Aproveitando para agradecer SAF Assistencial, Free Online, Soneca Colchões, nossos parceiros do Colégio Força Máxima. E siga a gente na rede social, Noar _PDC, Noar Podcast. Só acompanhar lá
que tem tudo em primeira mão. Siga o Rafael também no Instagram, @RafaelGomesTerapeuta, e fique por dentro das novidades. Eu quero desejar uma ótima noite para todos vocês e até o nosso próximo episódio do Noar Podcast. Valeu, tchau, tchau.